Segunda parte de intervalos agora refere-se às operações, que obviamente vão ser as mesmas operações que eu aplicava nos conjuntos. Já deixei aqui representado os dois intervalos, como aquele critério que eu havia dito, na ordem crescente dos números para ficar mais fácil a visualização. A primeira operação que eu vou fazer é a união com B. Vamos pensar, quando eu vou fazer a união de dois conjuntos, eu junto todos os elementos destes dois, ou até mesmo mais conjuntos, e formo um conjuntão. Aqui é exatamente a mesma coisa. Onde é que o primeiro deles começa a surgir? Aqui em menos 2. E esse intervalo ele vai indo até o momento em que o último deixa de existir. E isso só vai acontecer lá no 8. Aliás, o 8, neste caso, inclusive, eu tenho que pintar, porque tinha o colchete. A segunda operação é interseção. Quando eu penso em interseção de conjuntos, é o espaço onde os dois existem ao mesmo tempo. E é exatamente a mesma coisa aqui. Ó. Pode ver, aonde que eles passam a existir ao mesmo tempo? Logo depois do 3. Aonde que eles param de existir ao mesmo tempo? No pontinho anterior ao 6, aqui que é a interseção. Ó. Este intervalo todo, ele está nos dois simultaneamente. Então ele vai ali do 3 sem incluir o próprio 3 até o 6 sem incluir o próprio 6. Então eu não vou pintar nenhum deles, eu vou deixar aberto sempre. Se eu quiser representar aqui como aquela forma de parênteses ou colchetes, ó, fica do 2 aberto ao 8 fechado, e aqui do 3 aberto ao 6 também aberto. Eu posso fazer uma operação de diferença, e aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque o que é a diferença de dois conjuntos? É eu pegar um conjunto e tirar a interseção dele em relação ao outro. O que vai ser a diferença de dois intervalos? Eu vou pegar o intervalo A e retirar o A interseção B. Ou seja, ele vai sobrar só esse pedacinho aqui, ó, que vai do 6 até o 8. Só que eu tenho que ter um cuidado muito grande, que é o seguinte: o 6 ele está na interseção, ele não está, ficou aberto. Portanto, ele não sai do A. Então aqui o intervalo fecha. O 8 não sofreu nenhuma ação também. Então fica de 6 a 8 fechado. E se eu for fazer o B menos A, é exatamente o mesmo raciocínio. Eu vou pegar como resposta tudo que vai do menos 2 até o 3, só que eu preciso cuidar. Como o 3 não pertencia à interseção, eu tenho que pintar ele aqui embaixo, porque ele pertencia ao intervalo B. Então, no B menos A, ele não sai dali e fica fechado. A representação vai ficar de menos 2 aberto ao 3 fechado. Cuidado, pessoal! A representação da diferença ela realmente é contraintuitiva. Um macetezinho, assim, embora eu não goste muito, mas para lembrar, é que sempre aqueles pontos que estão nas interseções, na hora que vai fazer a diferença, eles invertem. O que era aberto fica fechado, o que era fechado fica aberto, porque ele tem que se contrapor ao que ele era na interseção. Vamos ver um outro exemplo agora que inclui infinito. Bom, a representação dos intervalos já deixei pronta aqui. Como é que seria o C união com D? Onde que ele começa a existir? Ele começa a existir no 1 aberto, ou seja, imediatamente após o 1. Aonde que ele deixa de existir? Ele não deixa de existir nunca, ó, porque tem um infinito lá em cima. Então, o que vai acontecer? Eu não paro nunca de fazer esse risco. Eu, na verdade, acabo parando, óbvio, porque isso aqui é só um segmento, não poderia fazer nada infinitamente. Mas eu represento como se eu não terminasse nunca, por isso que eu passo da linha, e isso aqui ficaria do 1 aberto até o infinito
sempre aberto, não pode esquecer disso. Como é que seria a interseção? A interseção, vamos ver, aqui no 3 começa a existir os dois ao mesmo tempo. E onde é que isso termina? Termina ali no 20. Ó, mas não esqueçam, para a interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então ela vai do 3 até o 20. E agora vamos cuidar para ver se inclui ou não o 13 e o 20. Vamos pensar. O 3 pertencia ao intervalo C e entre o 1 e o 20 ele também então pertence ao intervalo D. Por isso que o 3 eu vou pintar e incluir ele. Já o D, ele até pertence aqui ao intervalo C, mas não pertence ao D. Então ele não pertence aos dois ao mesmo tempo e, portanto, ele não entra na minha interseção. A minha interseção vai do 3 fechado ao 20 aberto. Já fazendo a diferença C menos D. A diferença C menos D, eu vou pegar todo esse intervalo C, que eu fiz esse risco aqui em cima, e retirar a interseção, ou seja, vai sobrar o que vai do 20 em diante. Ou seja, vai do 20 ao infinito, infinito aberto. E agora vamos ter que lembrar, esse 20 fecha ou abre? Ele não pertence à interseção, mas ele pertencia ao C. Portanto, ele permanece lá dentro do C. Como eu disse antes, ó, basta inverter. Então fica do 20 fechado ao infinito, sempre aberto. E como é que seria o D menos C? Eu vou pegar o D e retirar esse pedaço aqui que eu deixei malhadinho. Então vai sobrar só o que vai do 1 até o 3. O 1 não tem por que mexer nele, permanece aberto. E o 3, que pertence à interseção, ele tem que ir embora. Então, quando eu retiro a interseção, então ele passa a ficar aberto. Então, a resposta é do 1 ao 3, aberto em ambos os lados. O último exemplo tem uma característica um pouco diferente. O que eu posso perceber aqui? Que um dos intervalos ele está inteiro contido dentro do outro, e isso faz diferença nas respostas. O que vai acontecer na união? Quando eu for juntar os dois, se esse intervalo um pouco menor, que é de 5 a 8, está todo incluso no 1 a 12, o que vai acontecer é que a união vai ser o próprio intervalo que já era maior, de 1 até 12, e o que eu preciso cuidar? Os extremos, nesse caso aqui, acabou não afetando, ambos ficam fechados, ou seja, E união F vai ser do 1 fechado ao 12 fechado. O que vai acontecer na interseção? Mesma coisa, gente. Se um está contido dentro do outro, o menor por si só já é a interseção, ou seja, a interseção desses intervalos vai ser o próprio intervalo F, que vai do 5 aberto ao 8 fechado. Na hora de fazer a diferença, aí sim que tem que ficar bem atento. Olha o exemplo C, E menos F. Eu vou retirar deste intervalo maior aqui, que é o E, este pedaço do F. Só que o que vai acontecer? Eu vou tirar um pedaço do meio, vai sobrar um intervalinho aqui na frente que vai de 1 até 5. O 1 não tem por que alterar, permanece fechado. Já o 5, o que vai acontecer? Ele não pertence à interseção, mas pertence ao E. Então ele vai permanecer no intervalo. Da mesma forma lá do outro lado. Vai sobrar um pedacinho do 8 até o 12. O 12 permanece pintado e o 8, que antes era pintado, agora não é mais. Por quê? Ele pertence à interseção. Então, quando eu retiro a interseção, ele vai embora junto e o intervalo fica aberto no 8, fechado no 12. Mas como é que eu represento esses dois intervalos da mesma forma? Usando a notação de conjunto. Portanto, o E menos F, como resposta, vai dar o intervalo fechado de 1 até 5 fechado, união
com o intervalo aberto no 8 e fechado no 12. E para finalizar, o que vai acontecer no F menos E? Eu vou, do conjunto F, tirar a interseção E, interseção F, que é exatamente o mesmo conjunto, ou seja, eu vou pegar do conjunto e tirar ele inteiro. O que vai sobrar? Só vai poder sobrar um conjunto vazio. Então, é isso que tem que ficar atento quando um intervalo está contido dentro do outro. E, por enquanto, é isso. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.